Estamos recebendo aqui, como eu falei no início do Jornal Dia News, o secretário de Comunicação, Marcelo Noleto. Secretário, prazer recebê-lo de novo. Aliás, o senhor veio aqui como secretário de governo, não é isso? É isso. E agora como secretário de Comunicação. Obrigado pela participação. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos assistem na TV O Dia. É um prazer estar aqui com você. Antes de começar a entrevista, eu vou transmitir aqui o convite do Valbes, que apresenta o Rota do Dia. Ele disse: olha, Douglas, avisa o secretário que eu quero tomar um cafezinho, venho tomar um cafezinho. Eu quero só lhe adiantar, mas o senhor que decide, só para lhe adiantar, que já foi bom o café. Eita! Não é muito farto, não, né? No dia tá. que você vier, é melhor o senhor comer antes. Tá. Rapaz, o Valbert é das antigas aí, é um carismático, tá fazendo o maior sucesso aí. Eu sou acostumado com café com coisa pouca. Café pouco, café inclusive fraco, entendeu? Então. Não, é café forte, rapaz. Só sou pro senhor, porque pra cá mesmo não tá saindo nada, absolutamente nada. Ô, secretário, vamos falar aqui começar a falar um pouco de comunicação para a gente entrar em outras áreas. O que a gente tem observado, e aí eu acompanhei várias participações do governador em rede nacional. O governador participou do Roda Viva, entrevistas nas emissoras para falar de assuntos do dia. A entrevista que ele concedeu ao Jornal Globo, inclusive com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Essa estratégia de comunicação é uma estratégia que tem projetado não só o governador, mas projetado também o Piauí nacionalmente. Né? São dois pontos, Douglas. Primeiro, o governador passou a ter um protagonismo nacional a partir do momento em que ele, enquanto ainda secretário de Fazenda, foi presidente do Consórcio Nordeste, do Concefaz, na verdade, que é o conselho que reúne todos os secretários de Fazenda de todos os estados. E hoje o governador tem esse cargo de presidente do Consórcio Nordeste, que reúne todos os governadores da região Nordeste. Então, ele participou ativamente das discussões da reforma tributária. Enfim, então, isso dá a ele esse protagonismo e, além disso, muitas das pautas, vou dizer assim, que nós estamos enfrentando aqui no Piauí com políticas públicas, tem servido de espelho e de referência para uma nacionalização. Então, muito menos uma estratégia e muito mais muito mais algo natural e, de certa forma, acaba projetando positivamente o nosso estado e fazendo com que a gente tenha mais olhos voltados para o nosso estado, que tem muitas potencialidades. E, inclusive, uma área que o governador é especialista, né? Que é uma área que vem também sendo muito debatida em função de vários fatos, que é a área econômica. Né? Ele foi, por exemplo, uma das vozes mais ativas na discussão da reforma tributária. Então, o próprio ministro da Fazenda ouve muito o governador, tem uma interlocução muito próxima com o ministro. Então, tudo isso ajuda a fazer essa projeção do governador, que, do ponto de vista técnico, é indiscutível a competência e a capacidade. Não, é isso. O governador tem muita experiência como empreendedor, tem muita experiência no mundo acadêmico, ele tem formação matemática e em economia matemática, tem mestrado no INPA, lá no Rio de Janeiro, e essa vivência 7 anos como secretário de Fazenda e agora como governador, que dá a ele muita experiência para que ele possa resolver as questões de governo. Todos os eleitos, né, ou para prefeito, ou para governador, ou para presidente, são os chefes do Poder Executivo, eles, no fim das contas, Douglas, têm uma única missão: melhorar a vida das pessoas. Então, estabelecer as prioridades, uma vez que você não consegue, com o orçamento que tem, atacar todos os problemas, fazer tudo, e nas áreas principais, que é o povo que diz quais são essas áreas principais, quais são as suas maiores dores, criar soluções eficientes, soluções boas que gastam menos, para que a gente consiga atacar
mais para... Então, o governador tem essa capacidade e essa capacidade também de se conectar com o povo para, a todo momento, saber quais são as reais prioridades. Secretário, nas últimas pesquisas que foram divulgadas, o governador sempre, em qualquer cenário, aparece no mínimo com 80%, né, que é uma aprovação considerável, que leva, obviamente, no caso, no dia que a pesquisa foi feita, se a eleição fosse realizada naquele dia, seria uma vitória em primeiro turno. A Secretaria de Comunicação, obviamente, acompanha o dia a dia, com pesquisas, com não só quantitativas, mas qualitativas também. E o governador, eu sempre digo, ele tem um estilo diferente. Então, foram vários anos com o ministro Wellington Dias como governador, o Wilson Martins, 9 meses, depois 4 anos. E o governador tem um estilo diferente, apesar de ser o mesmo partido, mas é um estilo completamente diferente. E isso repercute também na população. No que a comunicação tem acompanhado, como é que a população tem recebido o estilo do governador Rafael Fonteles, a forma de comandar o Estado? Olha, Douglas, até o presente momento, o que as pesquisas, tanto quantitativa como qualitativa, nos apontam, e não só as pesquisas, mas o nosso contato direto com o povo, quando a gente viaja e vai para as diversas regiões do Estado, a nossa percepção e o que apontam essas pesquisas científicas, né, que são feitas com método, é que a aprovação tem compreendido muito bem o que o governador e a sua equipe, o time todo do governo se propôs a fazer e está fazendo, e que está, além de estar compreendendo, está aprovando. Então, isso se reflete nessa aprovação do governador, do governo, das áreas principais que a população aponta como prioridade. Eu vou licitar a saúde, a segurança, a educação, a geração de emprego e renda. Então, o governador e todo o seu time, nós fizemos um plano de governo. Não foi um plano de governo superficial, foi um plano de governo que foi debatido, que foi objeto de escuta das pessoas, dos piauienses. Esse plano de governo virou um plano de gestão, tem compromissos claros, objetivos, para você dizer foi cumprido ou não foi cumprido. Então, se quer saber se o governo está bom ou ruim, é olhar os compromissos que foram propostos e se nós estamos, de fato, cumprindo esses compromissos ou não. Então, a população tem compreendido isso e isso tem se refletido nas pesquisas. A gente vê em diversas áreas mais sensíveis, segurança, por exemplo. Os diversos avanços, era talvez a maior dor apontada pelos piauienses, era a segurança. Então, o governador entendeu que essa era uma prioridade do povo. Resultado disso, mais de 3 mil homens e mulheres que foram incorporados na corporação de policiais, homens e mulheres policiais militares, policiais civis, corpo de bombeiro, investimento em tecnologia para devolver os celulares. Esse programa foi nacionalizado, tá? A gente está em todos os estados da federação. O BO Fácil, então o uso da tecnologia para dar mais eficiência, para facilitar a vida das pessoas. E hoje a população já reconhece que não só é uma sensação de segurança melhor, mas os índices de homicídio, os índices de roubo e furto de celulares caíram drasticamente. Então é resultado de escuta. A população disse: eu quero uma solução para a segurança, e resultado de políticas públicas efetivas e que dão a solução para o povo. Da mesma forma, na saúde, chegamos agora a 1 milhão de atendimentos no programa Piauí Saúde Digital. Douglas, isso é dignidade para as pessoas. Você saber o que é morar no interior. Eu tive a oportunidade de morar em Corrente, extremo sul do Piauí, e você precisar de um clínico geral ou de um especialista, e você ter a possibilidade de, do seu celular, acessar e ser atendido por um médico, ou de ir numa UBS e ser atendido por mais de 12 especialistas, isso é muita dignidade. Porque se não fosse dessa forma,
eu teria que pegar uma van, eu teria que utilizar uma hospedagem, enfim, em algum lugar, marcar um exame que pode ser que eventualmente não pudesse acontecer. E se vier para Teresina, no caso de Corrente, é quase 1.000 quilômetros. Quase 1.000 quilômetros de distância. Então, essa melhoria da eficiência, descentralização dos serviços de saúde, reforma e equipagem e melhoria dos especialistas nos hospitais regionais, Corrente, Bom Jesus, Floriano, Valença, Norte Esperantina, Campo Maior, Parnaíba, Luzilândia. Então, é disso que eu estou falando e que a população reconhece e aponta nas pesquisas. Secretário, esse planejamento que foi feito, óbvio, é um planejamento que é distribuído para cada secretaria, né? Quer dizer, segurança, planejamento, a própria comunicação, né? Faz um acompanhamento geral, mas também tem suas metas. Existe algum acompanhamento de verdade mensal, bimestral, trimestral, do que foi cumprido, do que não foi cumprido? Uma espécie de assessoria técnica, alguém que oriente? Nós temos isso trimestralmente. Nós, a Secretaria de Governo, que era a parte que eu estava, juntamente com a Secretaria de Planejamento, o secretário Washington Bonfim e toda a sua equipe, junto com a Segov, monitoram esses números, esses dados. Nós temos painéis que acompanham o desempenho de cada uma das secretarias. Há reuniões dentro das secretarias, junto com a Secretaria de Planejamento e, num terceiro momento, junto com o governador. Então, o governador, ele mesmo, acompanha esses números, conversa com cada secretário, com cada equipe, para saber qual é o status daqueles compromissos que foram feitos, se estão cumpridos, se não estão cumpridos, se estão cumpridos, qual é o próximo passo. Não, a maioria dos compromissos já foram, de fato, até cumpridos, mas isso não basta. O que a gente tem que se preocupar não é só com números. Nós temos que nos preocupar com, de fato, se as políticas públicas estão sendo efetivadas e a vida das pessoas, de fato, tem melhorado. Essa é a nossa preocupação. Então, não é um governo de números. Os números são balizadores. Os números são utilizados para a gente ter parâmetros. Mas a preocupação real é com gente, com o nosso povo, para saber se, de fato, as pessoas estão com suas vidas melhorando. Secretário, em termos de comunicação, há 15 anos, vamos botar esse prazo, não tinha internet. Há 20 anos não tinha internet, como se tem hoje, banda larga, tal. Aí você tinha os veículos tradicionais como única forma de divulgação das ações, campanhas institucionais. Com a chegada da internet, o impacto foi, vou usar aquela expressão só para dimensionar o impacto, violento, né? Violento. Não só potencializou os veículos tradicionais, mas criou as redes sociais, portais de notícias, aproximou mais as pessoas das instituições. Então, por exemplo, às vezes, quando era só jornal, a televisão não chegava também no interior, o governador lançava um programa e às vezes levava até um dia ou dois para chegar nos municípios mais distantes. Hoje é em tempo real, mas também é em tempo real o retorno da população, ou elogiando, ou reclamando. E aí eu imagino que o planejamento da comunicação ficou mais complicado. Antigamente tinha uma quantidade X de veículos e era uma ação só. Hoje em dia você tem que trabalhar os diversos veículos e que exigem estilos de comunicação diferentes. Como é que, claro, revelar as estratégias, mas como é que esse trabalho é feito para que o governo atinja todos os públicos? Olha, você tem razão. Com o advento das mídias digitais, o que a gente tem é uma democratização dos veículos. Cada um pode ter a sua plataforma, a sua rede social. Isso não tira a importância das mídias tradicionais, das TVs, das rádios, mas divide esses canais e essa democratização permite que a gente possa capilarizar melhor essas informações. Isso certamente dá mais trabalho, é um planejamento mais complexo. Então, eu preciso entender melhor os meus interlocutores, onde eles estão, como eles pensam,
respeitando as diversas regiões, no caso aqui do estado do Piauí, e da mesma forma estar preparado para essa devolutiva. Então, da mesma forma que eu consigo chegar até determinadas pessoas com maior velocidade, eu preciso encontrar formatos que facilitem a chegada da comunicação para essas pessoas. Eu também recebo esses feedbacks que são positivos ou eventualmente negativos, e na minha avaliação isso é fantástico. Por quê? Porque se você faz a política pública com transparência, você tem essa legitimidade para passar aquilo que você está fazendo como gestor dos cofres públicos, dos impostos. Então, o gestor ele é eleito para pegar os impostos que são pagos pela população e resolver os problemas. Então, à medida que isso vai acontecendo, eu tenho a necessidade de prestar contas para a população. E, para quem faz as coisas com muito trabalho, com muito planejamento, com muita organização, é muito importante receber esse feedback. Não só os positivos, principalmente os negativos, porque nosso intuito é acertar. Então, se a gente tem, eventualmente, algum ponto que não estamos acertando ou que precisamos mudar de rota, essas pessoas têm possibilidade de chegar inclusive até o governador, até os secretários, para dizer assim, olha, o caminho não é por aqui, o caminho é por aqui. E, além disso, Douglas, a gente não só usa a comunicação em si, através dos veículos, mas essa comunicação direta, esse ato de sair dos gabinetes para viajar e olhar no olho das pessoas e receber o feedback das pessoas é também uma comunicação. O orçamento participativo, o OPA, também é uma comunicação. Você ter mais de 300 milhões nesses 2 anos e, 8 meses de governo, que foram para decisão direta da população, que diz, aqui eu quero uma praça, aqui eu quero um asfalto, aqui eu quero um calçamento, aqui eu quero uma quadra. É uma comunicação direta em que a população escolhe aquilo que ela deseja que o governo faça. Então, o Diálogos pelo Piauí também, estamos percorrendo todas as regiões, as 12 regiões administrativas. Ali é a escuta direta da população. Ali a população e os líderes, eles se reportam diretamente ao governador, aos secretários, para nos dar essa temperatura, nos dar um indicativo. Estamos no caminho certo ou não? Precisamos focar nisso e nisso e nisso. Enfim. Secretário, com esse advento que o senhor falou, todas as vantagens das mídias digitais, surge também um outro problema, que é a propagação de notícias falsas, a propagação de fake news, inclusive no embate político, e principalmente no embate político, que era para ocorrer no ponto de vista das ideias, dos projetos, há muita produção de fake news. Exige um outro trabalho, uma outra frente da comunicação. Esse é um ponto super importante, Douglas, porque esse trabalho de desinformação, essas fake news que os grupos políticos, alguns grupos políticos utilizam a pretexto desse embate político, que, como você bem disse, deveria estar no campo das propostas, das ações para melhorar as políticas públicas e chegar na população. A gente tem que conviver quase sempre com elas. Agora mesmo, nessa campanha linda que nós estamos vivendo do Dia do Piauí, está rolando a fake news de que o Estado está gastando 13 milhões com compra de bandeiras, o que é uma enorme mentira. Por quê? Porque essa é uma ata de registro de preços, essa ata de compra de bandeiras e mastros, que a ata de registro de preço é uma previsão, caso haja necessidade de compra, feita, já tem esses registros das empresas que estão aptas a prestar esse serviço. Foi feito pela Secretaria de Administração o ano passado, e as fake news colocam esta ata como se o dinheiro tivesse sido gasto. E comparam com as bandeiras que nós estamos, de forma muito orgulhosa, espalhando nas casas, nas nossas ruas, para dizer que o Estado está gastando 13 milhões, enganando a população na medida em que a população começa a pensar, estão gastando 13 milhões
em bandeiras e as outras prioridades. Ora, se tem um governo que sabe escolher prioridades, é esse governo, porque se planeja, porque tem um plano, tem compromissos claros e objetivos claros. Então, o fato de nós termos apostado nessa campanha com bandeiras não tira o senso de prioridade do nosso governo. Nós continuamos colocando nossas prioridades para resolver os problemas reais da população, mas isso não impede que nós possamos, na data comemorativa do 19 de outubro, usar o nosso símbolo maior, que é aquilo que nos une. Portanto, eu convido a todos, Douglas, todos os piauienses, seja de direita, de esquerda, seja oposição, no fim das contas somos todos irmãos piauienses. Então, vamos colocar as nossas bandeiras, mostrar para os nossos filhos as cores da nossa bandeira, isso que nos dá orgulho como povo, e deixar as fake news para lá, a desinformação. Então, os jornalistas aí e atores políticos que estão com essa estratégia super fora de tempo, né? Eu os convido no fim somos todos irmãos, tá bom? Última pergunta, secretário. Você vai ter que responder mesmo. Questão política. Tem um grupo aí de secretários da área técnica, meramente técnica, Chico Lucas, Marcelo Doleto, Washington Bandeira, inclusive se fala até no secretário de Saúde, Antônio Luiz, Washington Bonfim, que sempre são mencionados, foram mencionados na eleição municipal e agora na estadual são mencionados, exatamente por conta dos trabalhos que cada um realiza nas suas partes e, consequentemente, o reconhecimento da população. O senhor, além de técnico e de ocupar uma parte importante, é um amigo do governador desde sempre, muito próximo ao governador. E o Marcelo Doleto pretende, se não no próximo, mais um dia, disputar algum cargo político? Porque aqui o governador nunca assumiu, né? Publicamente, o governador, mas o próprio o João de Deus e os vereadores do PT falaram que o governador já mencionou em reuniões o Washington Bandeira como vice. O Washington Bandeira como vice corrobora o que eu estou dizendo, quer dizer, um nome próximo a ele de confiança, como o senhor também. Olha, respondendo especificamente a sua pergunta, se eu um dia me colocarei à disposição para ocupar um cargo público, um dia, talvez. Um dia, talvez. Esse um dia não é no próximo ano, né? Não, no próximo ano não serei candidato a nenhum cargo eletivo. E em relação às escolhas do governador, eu sou do time do governador, então eu só falo disso a partir do próximo ano, caso seja conveniente. Mas em relação a mim, essa é uma missão pública, estou colocando a minha vida a serviço das pessoas. Eu sou hoje, não é um cargo eleito pelo povo, o cargo eleito pelo povo é o do governador, eu sou um braço dessa escolha do povo, escolha do governador para assessorá-lo. Então estarei aqui enquanto for bom para o governador, mas principalmente para o povo do Piauí. E em relação aos cargos eletivos no futuro, talvez a depender da missão e da importância disso, eu estou a serviço de melhorar a vida do meu povo. Secretário, muito obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui. O convite está feito, só voltar sempre para a gente tratar desses temas importantes e até um assunto que não era muito abordado, a comunicação, hoje é uma necessidade da população saber como se comunica, como é feita a comunicação, as estratégias. Obrigado pela participação, pelo tempo. Estou sempre às ordens, Douglas. Uma boa tarde a todos.